Olá pessoal, sou o professor Fábio de Geografia e hoje na nossa aula a gente vai tratar sobre impactos associados à retirada da mata nativa, principalmente em nosso país. São três: a questão das queimadas, o desmatamento e a questão dos deslizamentos. Falando do primeiro, sobre as queimadas, também chamado em alguns lugares de coivaras, as queimadas são técnicas agrícolas bem rudimentares para a limpeza do terreno, para facilitar o plantio ou para facilitar a criação do gado, o plantio do pasto ali ou o plantio da atividade agrícola. A queimada é uma prática muito antiga. Conforme o tempo vai passando, a utilização da queimada para a limpeza do terreno acaba sendo um dos principais fatores que promovem a infertilidade da terra. Quando você ateia fogo numa área, num espaço para limpar esse terreno, o calor chega na área do solo e vai acabando, degradando nutrientes, vai acabando com coisas que são fundamentais para a existência da fertilidade naquele espaço, como matéria orgânica. A queimada pode dar uma falsa impressão de que a ideia é boa. Quando é feita a primeira, segunda vez, parece que até a produtividade aumenta, só que ao longo do tempo essa prática acaba então degradando o solo, degradando o espaço do solo. Por isso é uma prática a ser evitada. Sem falar, no caso do Brasil, várias vezes que essa queimada sai de controle e vai além da área onde o agricultor pensava em atear fogo e chega até próximo às cidades, até o sistema elétrico, provocando inclusive apagões em algumas áreas. Já o desmatamento, no caso brasileiro, ele está muito associado a três fatores: a expansão agropecuária, onde eu tenho o processo de desmatamento para abrir o terreno, muitas vezes associado à queimada, a atividade mineradora, responsável pela degradação de alguns espaços, e a indústria moveleira, que usa o desmatamento como parte para buscar a sua matéria-prima. No caso brasileiro, todos os nossos biomas, nossos domínios morfoclimáticos sofrem com o desmatamento. Porém, os nossos biomas florestados são os principais agentes atingidos por isso. Por exemplo, a região de Araucária, eu tenho praticamente 97% da vegetação original que foi retirada. Além disso, a área da Mata Atlântica, eu também tenho cerca de 95% da vegetação nativa que não existe mais. Os dois biomas vivem principalmente em áreas protegidas, reservas protegidas pelo Estado hoje, para impedir o avanço do desmatamento. E hoje, o espaço mais comentado certamente é a floresta amazônica. A floresta amazônica pode dar uma falsa impressão de preservação, pois cerca de 80% dela está de pé. Porém, vale lembrar que a degradação a cada ano atinge áreas mais profundas dentro da floresta, e hoje é o principal espaço que necessita ser protegido. A expansão agropecuária e a indústria moveleira são os principais agentes de degradação nessa região amazônica. Já sobre os deslizamentos, todo início de ano é muito comum a gente ver notícias na TV falando sobre a destruição de algumas áreas nas cidades, falando sobre deslizamento de terras em morros, em várias cidades, principalmente na região serrana do Sudeste. São Paulo, Rio, Minas. O que é isso? Parece muitas vezes que é um efeito de uma condição natural. Em época de chuva, eu tenho deslizamentos. Porém, boa parte desses deslizamentos estão associados à ocupação desordenada das cidades. A população de menor renda, que tem dificuldade de se inserir nos espaços formais da cidade, acabam procurando áreas informais, muitas vezes de baixo valor, aparentemente sem dono, que são principalmente as terras íngremes. E quando elas se situam nessas terras íngremes, elas abrem espaço da vegetação nativa e deixam o solo exposto. Elas vão para esse espaço, ficam nesse lugar e na primeira temporada de chuva, uma consequência direta é o solo exposto ampliando a erosão e o escoamento superficial dessas águas da chuva, que podem levar ao fenômeno do deslizamento. Então, ao contrário do que parece quando a gente olha na TV, a temporada de chuva não necessariamente deveria ser uma temporada de catástrofes, mas isso acaba acontecendo devido à ocupação irregular que expõe o solo dessas regiões inclinadas, nessas áreas mais íngremes. Beleza, pessoal? Até a próxima!